Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. De Cristo, celebramos hoje a solenidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Nessa solenidade, nesse ano, nós temos o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo de 33b a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outro te dissera isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos diz a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a festa do Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgico, é o 34º domingo, digamos assim, do tempo comum, que é o Cristo Rei que nós celebramos, o Rei do Universo. Esse Evangelho de julgamento que nós vamos agora compartilhar, mais uma vez, refletir e meditar. Padre, por que Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus durante o julgamento? Porque Pilatos está perguntando a Jesus, porque esse era o motivo pelo qual Jesus foi realmente entregue a Pilatos. Como Pilatos era um romano, ele queria verificar se aquela alegação, aquele motivo, se verificava. Então vai perguntar: Tu és o rei? Mas, ao mesmo tempo, sabia-se que os judeus já tinham um rei. Se Jesus é sendo acusado do rei, ele está acusando de uma usurpação de uma função pública, de um cargo público, ainda um cargo de grande responsabilidade e grande relevância, que é ser o rei. Então, é um subversivo. Então, ele queria confirmar pela boca do próprio Cristo Jesus se ele era o rei mesmo, como está sendo acusado, para confirmar, ter motivo naquilo que é a alegação, a acusação. Padre, por que Jesus sempre recusou ser coroado rei pelo povo em momento de euforia popular? O povo primeiro queria um rei. Esse povo foi maltratado, foi levado à escravidão, foi dominado pelos outros povos. E as escrituras sempre diziam, seja lá Isaías e outros profetas, de que viria um filho de Davi, que vai assentar-se ao trono do seu pai Davi. É aquela lembrança de um reino que durou do tempo de Davi, do tempo de Salomão. Eles esperavam que alguém que viesse para estabelecer um reino duradouro. Então, é esse reino que eles estavam esperando. Só que Jesus, a proposta de Jesus não é essa proposta de um reino, de um rei terrestre que vai estabelecer e que ainda vai se vingar de outros povos, de outras nações. Sobretudo, nesse momento aqui, o povo judeu estava sob a dominação dos romanos. Então, se ele se torna o rei, ele deveria também expulsar os romanos do território da Palestina, de onde que ele se encontrava. Por isso, ele diz, eles estão confundindo. O meu reino não é desse reino terrestre, é desse Messias que o povo quer me levar, me colocar no trono para os interesses do povo, mas o reino dele é diferente. Então, padre, por que os judeus não compreendiam
qual era de fato o reino que Jesus anunciava. É o reino de Jesus, porque essa ideia, quando a pessoa sofre, quando as pessoas passam por dificuldade, o sonho da pessoa é estar livre e viver em paz. Então, a outra proposta do Cristo Jesus é uma proposta que não passava na mente do povo. O que o povo queria é a liberdade, é a libertação. E que nós dizemos em termos de nações é a independência. O povo quer ser independente do colonizador, do dominador. Então, a ânsia do povo é a liberdade, é de autogestão. Quer se administrar por si mesmo, pelo seu próprio povo. Então, a proposta de Jesus é uma proposta que era muito difícil para se encaixar dentro da lógica daquilo que o povo sonhava, né? E viver a independência, viver a autonomia, autodeterminação, é um governo próprio que não seja um governo estrangeiro que está aí e dominando e impondo outras normas. Então, a proposta de Jesus é diferente. Viver no amor, viver na caridade. E essa proposta não era uma proposta que não era pensada, não era vista ou projetada pelo povo. Como o povo que tem fome, só pensa em quê? Em comer. O povo está com fome, está querendo comer. Por qualquer coisa, outra conversa, para esse povo precisa passar pelo comer. Vou comer, depois a gente conversa outra coisa. Quem está só em casa quer ter uma casa. Então, o povo aqui, nessa exploração, nesse domínio, queria a liberdade, queria a independência. E qualquer outra proposta não era... Não era visada por eles, exatamente. Não era um sonho, não passava. Padre, Jesus responde a Pilatos: eu sou o rei, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Qual era essa verdade? O povo daquela época conseguiu entender essa verdade? É exatamente isso que nós acabamos de dizer agora. O que a verdade para Jesus, qual é a verdade? A primeira verdade é Ele. Ele é a verdade que vem do Pai, porque tudo que Ele está dizendo é conforme a vontade de Deus. Ele é a verdade. Na outra passagem ele vai dizer: eu sou a verdade, a vida e o caminho. Então, quer chegar a Deus, siga aquilo que eu estou ensinando. Então, a verdade passa pelos ensinamentos de Jesus. Então, o rei, ele é rei de que ensina o caminho que leva até Deus. Esse caminho é o caminho da justiça. É a verdade da justiça, do amor que tem que reinar. Então, vamos praticar isso para também termos Jesus como o nosso rei. E Ele é o nosso rei também, rei das nações. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, e Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.